Criminalistas, vamos prosperar aqui nos estudos, artigo 69 na tela. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais é incabível a substituição de qualquer que trata o artigo 44 desse Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas as penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Volta aqui para mim. Olha só, o artigo 69 nos traz o concurso material, ou você vai também encontrar na doutrina, real. Mas, Fabiano, o que é esse concurso material ou real? Ocorre o seguinte: quando o agente ele pratica mais de uma ação, mais de uma conduta, e aí, por óbvio, resultando em mais de um crime, aplica-se o concurso material. Ou seja, aqui o Código Penal, ele adota o cúmulo material para aplicação da pena. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o agente A, ele tenha cometido um crime de 157, um roubo. Ele saiu dali e entrou numa casa e cometeu o crime de furto. Ato contínuo, né? Ou não, de repente no outro dia ele vá e cometa um crime de lesão corporal. São exemplos onde há um concurso material de crimes. Por quê? Ele praticou mais de uma ação, certo? Produzindo mais de um resultado. Aqui, quando ele for denunciado, será denunciado pelos 3 crimes em concurso material. Aqui, quando o juiz sentenciá-lo, vai somar-se as penas. As penas do 157, mais as penas do 155 e mais a pena da lesão corporal. Compreendido? Simples, né? Artigo 70 na tela. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 desse Código. Criminalistas, artigo 70 nos traz a respeito do concurso formal, ou na doutrina também você vai encontrar como concurso ideal. A diferença do concurso material é que no concurso formal há somente uma única conduta do agente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse nosso agente A, ele entre no estabelecimento comercial, roube o B, que é o dono do estabelecimento, todavia tem clientes, o C e o D. Ele rouba também relógio, carteiras, enfim, dos clientes. Então aqui na mesma conduta única, ou seja, entrou para roubar o estabelecimento, ele pratica também os crimes de 157 contra os clientes. Ou seja, conduta única, produzindo o quê? Vários resultados. Perfeito? Porque o patrimônio de cada uma das vítimas foi afetado. Sendo assim, ele vai responder o quê? Não por concurso material, porque concurso material são condutas variadas. Há pluralidade nas condutas. Aqui não, conduta única produzindo vários resultados. Isso é o concurso formal ou ideal. Portanto, aqui ele vai responder por um só crime, perfeito? Todavia, com a pena exasperada, que é o que a doutrina chama de concurso formal ou ideal perfeito. Ok? O desejo dele aqui é justamente entrar para roubar. E fez isso com vários clientes que estavam ali naquele ambiente. Então praticou vários roubos contra várias vítimas. A pena vai ser, ele vai responder pelo crime de 157 e exasperada essa pena de 1/6 até a metade a ser sopesado pelo juiz. Fabiano, essa é a regra, mas pode haver uma exceção,
que é o que a doutrina chama de concurso formal imperfeito. No imperfeito, o agente, ele comete com uma conduta única também vários crimes. Só que há um desígnio autônomo dele. Como assim, Fabiano? Nesse nosso exemplo, agente A, vamos supor que ele queira matar o agente B, C e D. E ele sabe que as vítimas, né, os seus desafetos, B, C e D, estão dentro da casa, de uma casa. E ele vai ir até a fogo nessa casa. Uma só conduta produziu que 3 homicídios, matou os 3. Só que haveria aí um desígnio autônomo, uma vontade autônoma de matar cada um. Diante disso, nós estamos diante de um concurso formal imperfeito. E aqui, quando há esse desígnio autônomo, essa vontade, esse dolo de produzir mais resultados através de uma conduta, as penas não exasperam, como no concurso formal perfeito, que é a via de regra. Aqui as penas, assim como o concurso material, irão somar-se. Então ele vai pegar o homicídio de um, pena de um, mais do outro e soma-se ao final. Não há uma exasperação, e sim a soma. Aqui, para o concurso formal imperfeito, adota-se a aplicação da pena do cúmulo material. Irão somar-se. Compreendido isso, artigo 7.1 na tela. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes, deve os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais graves e diversas, a aumentar em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e 75 desse Código. Olha só, esse artigo 71, o legislador trata do crime continuado. O que é o crime continuado? É a sequência de atos de outros crimes para garantir o anterior. Simples isso. Um exemplo é o sequestro. Já pratica-se o crime no momento que ele sequestra, priva a vítima de sua liberdade. E aí ele vai todos os dias privando-a, ok? E aí vai requerendo recompensa, enfim, todos os dias é o que? É uma sequência de atos para garantir o primeiro, que foi o sequestro. Estamos diante aí de um crime continuado. E o Código Penal adota a teoria da ficção jurídica. Fabiano, o que é isso? O que é essa teoria de ficção jurídica para o crime continuado? O agente aqui, ele vai responder por um só crime. Perfeito? Um só crime, o crime único. Então ele pode ter mantido a pessoa 30 dias preso. Há uma sequência de atos, né, de privação de liberdade da vítima. Só que ele vai responder somente por um crime, somente pelo sequestro. E, lógico, aumentada a pena, exasperada a pena. Perfeito? Essa é a teoria adotada pelo Código Penal e amplamente aí dominante em nossa jurisprudência. Artigo 72 na tela. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Veja bem, nós vimos no artigo 70, em relação ao concurso formal, e no artigo 71, em relação ao crime continuado, que há somente uma exasperação da pena, em que pese haver aí vários crimes, perfeito? Todavia, para a aplicação da multa, o juiz ele vai cumular as multas, ou seja, ele vai aplicar de forma cumulativamente. Conforme nesse exemplo concurso formal que nós demos, onde o agente ele pratica vários crimes, perfeito, uma só conduta, o juiz ele vai aplicar uma multa para cada crime. Nesse exemplo aqui,
o agente A ele não praticou um crime de roubo contra o dono do estabelecimento, contra os clientes que estavam ali, não foi 3 resultados diferentes, aqui só aumentou a pena, perfeito? Só houve uma exasperação da pena. Então, na sentença, o juiz vai exasperar a pena, perfeito? Todavia, na aplicação da multa, ele vai combinar, ele vai acumular cada crime, ele vai aplicar uma multa e aí vai somar-se. Então, na multa, irá somar a de cada crime. Ele vai dar para cada crime uma multa diferente. Compreendido? Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia oferecer, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Criminalistas, nesse artigo 73 nos traz sobre o erro na execução. Dá um exemplo. Vamos supor que o agente A queira matar o seu desafeto e fica ali esperando na espreita. Quando o agente B, o seu desafeto, chega, ele atira, ele erra e acerta uma terceira pessoa que está passando do outro lado da rua. Olha só, há um erro sobre a pessoa, ou mesmo um erro sobre a execução, em outros casos. Havendo esse erro sobre a pessoa, sobre o objeto, ou o erro na execução, que é o aberratio ictus, ou aberratio criminis, como é conhecido, esse erro não vai excluir a imputabilidade, ou seja, esse agente A, ele vai responder pelo crime de homicídio, ok? Se porventura matou aquela terceira pessoa que estava passando, que ele nem conhece, nesse nosso exemplo. Então, esse erro não exclui a imputabilidade. Diferente do que nós estudamos lá sobre o erro de tipo do artigo 20. E aí sim, não há o dolo, não há esse elemento subjetivo no tipo legal. Lá do artigo 20 exclui a imputabilidade, exclui o crime. Aqui não. Aqui mesmo ele errando sobre pessoa, sobre objeto, mesmo errando a execução, ele vai responder criminalmente. Com isso, nós fechamos os nossos estudos de mais esses artigos e o nosso 12º dia. Espero ter ajudado e que você continue firme nesse propósito do nosso desafio penal em 21 dias da parte geral, estudar artigo por artigo, para você criar esse hábito da leitura da fonte primária que é o direito. Compartilhe com os seus amigos esse desafio e espero você na próxima aula.